Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. Tem uma coisa que eu assisti muito e gosto muito também, é Cavaleiros do Zodíaco. E claro, né, tinha que ter pelo menos um tutorial aqui no canal, né, velho? Então eu tô trazendo aqui pra vocês o Seiya de Pegasus, no tamanho A4, grandão, ó. E a gente vai fazer esse desenho maravilhoso aqui que ficou dele, tá? Lembrando que eu vou ensinar para você a coloração também, né? A gente vai fazer essa coloração linda que vocês estão vendo aí também. E vai estar aí no comentário fixado, tá? A parte de coloração. Nesse aqui a gente vai concentrar apenas no desenho, tá? Então veja o desenho que tá cheio de dicas. Vocês estão vendo que é uma pose difícil de desenhar, né? Então deixei muitas dicas aí para vocês, beleza? Não esquece que se você for novo, se inscreve no canal e também, moçada, deixa um like aí que ajuda demais, tá? Fortalece demais, beleza? Agora vamos lá para o nosso tutorial. Vamos lá, moçada, fazer aqui agora o super desenho do Seiya de Pegasus, né? E seguinte, aqui eu tô usando uma folha no tamanho A4, tá? E nós vamos pegar aqui um pouco acima da parte do meio, né, do centro da folha, nós vamos desenhar um pequeno círculo, certo? E esse círculo aqui, ele vai servir para a gente poder fazer a cabeça e outros detalhes do personagem, tá? Esse círculo ele tem cerca de 3,7 centímetros, não precisa ficar na mesma medida, basta a gente saber que ele vai servir para a gente desenhar os detalhes da cabeça, beleza? Bom, logo após a gente vai precisar dividir esse círculo aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um traço inclinado um pouco no canto do círculo, tá vendo? Eu não estou fazendo bem no centro também, tá? E aqui eu vou fazer outros dois traços logo após que vai ser em horizontal, certo? Esses outros dois traços também vão estar inclinados um pouco para cima, né? Porque aqui é onde a gente vai se basear para fazer os olhos do Seiya. Eu vou aproveitar também e fazer mais ou menos o formato do rosto, certo? Lembrando que qualquer coisa aqui pode ser alterada no decorrer do desenho. Então vou fazer aqui um rosto mais ou menos semelhante, né? Seguindo a base do que eu estou vendo pela referência. E vou deixar aqui já prontinho, beleza? Bom, aqui agora eu vou fazer o seguinte. Antes de começar todos os detalhes do desenho, nós vamos fazer o esboço dele completo. O corpo todo dele completo. Por que fazer isso, cara? Porque vai ficar muito mais fácil desenhar a armadura depois do que fazer o desenho direto, tá? Então se a gente fizer o esboço manequim dele para a gente desenhar a armadura, vai ficar muito mais legal. Então eu começo demarcando os traços do pescoço, tá? Então eu vou fazer essa base do pescoço, inclusive eu vou fechar também. E logo após eu vou desenhar aqui os detalhes da mão dele, dos braços no caso, né? Que aí a gente vai partir para os ombros do Seiya, beleza? Bom, aqui primeiro eu vou desenhar esse ombro que está para frente, né? Que aí eu já vou demarcar tipo um círculo. Do outro lado eu vou fazer só uma demarcaçãozinha descendo já para o peitoral dele também. Agora eu posso voltar para o primeiro ombro e descer a parte do braço, tá? A parte desse braço aqui ele vai estar curvado, voltado para cima também. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas demarcações que vai simular aqui o braço dele. Só que eu vou começar aqui também com um quadradinho que vai simular, né, simbolizar a mão dele, tá? Esse quadradinho eu vou desenhar ele meio que em 3D, vai ficar meio que um cubo mesmo, tá? Só que uma parte vai ficar retangular, a outra parte um pouco redonda, que vai representar mais ou menos a mão dele que vai ser fechada e a gente vai fazer os outros detalhes depois. Agora a gente pode terminar o antebraço dele também junto com a parte do cotovelo, encostando tudo, né? Colocando todos os detalhezinhos e aí a gente pode fechar o desenho. Agora aqui vamos desenhar a base do corpo completo, né? Principalmente essa base do peitoral e o abdômen dele, tá? Essa parte do peitoral a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar esse lado aqui de cima, certo? E vou fechar também a base do corpo dele aqui, ó, a parte do abdômen. Mas olha só, a parte do peitoral ele fica largo, só que quando eu desço pro abdômen, o traço do Cavaleiro do Zodíaco ele trabalha bem isso, ele vai afinando, tá? Até chegar na base da cintura do personagem. Os personagens do Cavaleiro do Zodíaco geralmente eles têm os ombros largos, tá? Então a gente desenha esses detalhes aí. Aqui na cintura dele também eu já vou fazer mais ou menos imitando um cinto, né? E a gente pode finalizar toda a base da cintura colocando um detalhe como se fosse uma cuequinha, tá? Só para simbolizar assim onde vai ser essa parte da cintura, que vai ter a armadura dele também. E podemos colocar o detalhe das coxas. Lembrando que ele está com as pernas um pouco abertas, então eu vou desenhar uma coxa voltada para um lado e a outra voltada para o outro, colocando mais ou menos um espaçamento dela, deixando na proporção, né? Na mesma proporção uma da outra, tá? Então veja só que detalhe bacana vai ficando aqui no desenho. Agora que a gente já fez todo esse lado do manequim, podemos finalizar o restante dele colocando o detalhezinho do ombro lá em cima, no outro lado,
E também vamos colocar aqui agora essa base da mão, né? Só simular aqui essa parte da mão nessa base de baixo, beleza? Então essa partezinha da mão aqui a gente vai fazer quadrado, né? Todo fechadinho. E aí deixa essa parte certa, tá? A mão, veja que eu trabalhei ela em formato de quadrado, né? Um cubo, tá? Pra gente ter uma noção certinha de como fazer. Esse esboço ele é super importante, né? Para a gente poder dar andamento ao desenho. Depois eu vou apagar um pouco ele com a borracha limpa-tipos, ele vai ficar bem clarinho. E esse tipo de esboço aqui, se você quer aprender mais detalhes, né, como funciona tudo certinho, lá no meu curso eu ensino muito bem sobre isso, tá? E aí você pode se inscrever no meu curso online que está aí na descrição, no comentário fixado. Bom, aqui agora nós vamos começar os detalhes do rosto dele. Para mim é a parte mais difícil, cara. O rosto dos Cavaleiros do Zodíaco, o cabelo, é a parte mais difícil até do que a própria armadura, tá? Então vamos começar aqui. Eu começo por essa base do nariz, né? Seguindo essa linha central. Lembra que eu fiz uma linha central lá no início, descendo, né, um pouco inclinada? Então eu vou seguir ela para fazer essa base do nariz, tá? Assim que eu desenho a base do nariz, eu vou fazer a sobrancelha do Seiya. A sobrancelha dele é uma sobrancelha grossa, tá? Então a gente já faz esse aspecto aí um pouquinho mais grossinho do que a gente é acostumado a desenhar. E o olho dele é um olho bem normal, né, cara? Mas eu não vou fazer por enquanto, tá? Eu vou deixar assim porque depois a gente detalha, porque a gente precisa de alguns outros detalhes antes, tipo algumas franjas do cabelo dele e outras coisas. Porque essa parte do cabelo passa muito por cima do olho. Então eu acho mais legal a gente desenhar primeiro. Então eu já estou desenhando aqui, definindo mais ou menos o detalhe da armadura nessa base de cima. E agora eu posso desenhar os detalhes das mechas aqui que vai passar na frente do olho, tá? Então eu começo com duas mechas aqui nessa parte inicial, certo? Então olha só, elas são uma mais grossa que a outra, né? Como vocês podem ver. E ela é toda curvadinha, tá? Vai chegar um pouquinho abaixo dessa linha do olho, certo? Ó, tem a marcação da linha do olho, tá? Aqui agora eu posso desenhar também mais ou menos um formato aqui que vai esse detalhe da armadura aqui do capacete dele, né? Essa parte da armadura em cima, tá? Então olha só, essa parte aqui da armadura ela vai ter dois detalhes. O primeiro é como se fosse duas curvinhas com uma bolinha no final e um detalhe tipo uma forma geométrica no meio, tá? Então a gente vai fazer aqui esses detalhes. Primeiro eu faço essas curvinhas aqui, tá? Eu faço a forma geométrica central e depois eu faço a bolinha lá no final, ó. A gente tem que ir afinando, né? Começa um pouquinho grosso pela forma geométrica e vai afinando. E aí desenha as bolinhas, aí dá o formato completo dessa base da armadura. Depois eu vou só apagar os detalhes que não precisam mais e depois deixar acesinho aí para vocês. Porque é legal a gente não riscar demais o desenho, né? Não deixar tanto detalhe, tá? E aí para vocês poderem enxergar certinho, eu costumo fazer isso. Agora aqui eu vou desenhar algumas outras franjas, né? No caso eu vou desenhar mais uma franja aqui nessa parte central, onde pega o nariz dele. E agora eu posso finalizar o olho também, cara. O olho é o seguinte, eu já tenho um tracinho de um lado, vou fazer um tracinho curvado do outro e um embaixo, tá? Ó, como vocês podem ver. E o olho dele é um pouco grande, né? Um pouco aberto também. São detalhes que a gente pode reparar no desenho. E aí eu vou fechar essa base do olho completo, tá? Para fechar esse olho aqui, a gente faz a íris dele e a pupila por dentro. Lembrando que no início a gente não vai ver muito parecido, né? Porque tem alguns detalhes que deixam mais parecido ainda. Por exemplo, na parte do olho vai ter uns detalhes de brilho por dentro. Mas aí a gente vai fazer só na parte de coloração, tá? Aqui do outro lado a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com mecha, né, de cabelo, tá? Então aqui nesse caso eu vou desenhar mais uma mecha ao lado dessa central. E depois que eu desenho essa mecha, eu vou fazer a parte da sobrancelha dele, tá? A sobrancelha dele eu vou fazer uma demarcação, certo? Lá no finalzinho dela eu não vou fazer ela completa porque vai ter uma outra mecha que pega por cima da sobrancelha também. Inicialmente ele fica parecendo um pouco com o Shiryu, né? Mas depois a gente vai ver que vai dar uma mudada, cara. Porque é o próprio traço do anime, tá? Essa base do olho é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que aqui nesse lado a gente vai ver um pouco da parte de cima dos cílios dele, tá? E aí eu vou colocar também detalhezinhos de cílios, né? Que os personagens de Cavaleiros do Zodíaco tem esses detalhezinhos de cílios nessa partezinha de cima do olho, certo? E aí eu vou fazer o detalhe na lateral e o detalhe embaixo, juntamente com a íris dele, tá? Essa parte aqui eu acho que eu vou dar uma ajustada ainda mais pra frente nessa mecha que tá no cabelo dele, porque tá muito em cima do olho, né? E eu quero dar uma modificada, tá? Então mais na frente eu vou dar uma modificada nessa mecha aqui, certo? Mas por enquanto eu vou deixar definido aqui e claro, né? Como eu falei para vocês, ó, definir todo o olho. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou só afinar um pouco mais essa mecha, tá?
para que apareça um pouco mais o olho. Eu não quero que ela fique muito por cima. Então assim eu vou dar uma leve corrigida nessa parte, beleza? Como eu falei para vocês, né? Isso tudo é um esboço, a gente tem que ir trabalhando e ajustando sempre que a gente vê que precisa de ajustes, certo? Na parte de baixo do olho tem uns tracinhos, tipo os traços do Dragon Ball, né? Que geralmente tem uns tracinhos de bochecha, essa partezinha de baixo, tá? E aqui agora podemos desenhar a boca. A boca dele vai ser tipo um quadradinho mesmo, certo? Só que com as pontas arredondadas. E aí um detalhe de dente em cima e a parte da língua embaixo. É muito simples de fazer também, tá? Agora podemos finalizar essa base do cabelo dele na franja, né? Então vou finalizar essa franja aqui que estava cortando a sobrancelha. Vou passar ela bem próxima ao olho e fazer mais um detalhezinho dela um pouco mais fino. É tipo uma franja dividida em duas, tá? Então a gente já vê esse detalhe completo. Antes de continuar o desenho, eu vou fazer uma base da armadura dele aqui, tá? Então vou desenhar essa basezinha que vai pegar um pouco abaixo da boca dele, certo? Que aí vai estar cortando um pouco do rosto também. Por isso que é bom a gente ter esse manequim, porque a gente vai saber certinho como posicionar essa armadura, tá? Então agora eu posso finalizar a base do rosto nessa lateral, encostando até a parte lá em cima, e colocar mais outros detalhes do cabelo dele aqui na lateral também. Na outra lateral, no caso que a gente não vê o traço do rosto completo, tá? Então vou colocar mais dois detalhezinhos de cabelo aqui. Vamos fazer a parte da armadura aqui do canto, né? Que é tipo umas asas, tá? Vai simbolizar mais ou menos umas asas. Então eu vou desenhar essa base da asa aqui no canto, né? Na parte da armadura. E para fazer isso eu faço uma demarcação de mais ou menos como vai ser o arco dela. E depois eu coloco as partezinhas, digamos, de penas, né? Nessa base aqui toda ondulada, tá? Que assim fica muito mais fácil de fazer. A partir disso, eu posso fechar o rosto dele também, né, junto com uma basezinha do pescoço no canto, e aí já fica legal. Agora eu posso fazer essa outra base da armadura desse outro lado, porque depois vai ficar mais fácil acompanhar o desenho, tá? Então eu vou desenhar essa basezinha da armadura do mesmo jeito, né, no mesmo estilo, só que claro, agora aqui eu estou fazendo de forma invertida e desse lado aqui vai mostrar um pouco mais das curvinhas dela, tá? E aí eu faço a mesma base, eu faço a demarcação juntamente com a parte das peninhas, né, colocando tudo ondulado também, certo? Então assim a gente já fica com os aspectos todos prontos. Agora eu vou finalizar o cabelo nessa base de baixo primeiro, tá? O cabelo dele, lembrando, né? Ele sempre é ondulado, todo curvado também. No caso, mais curvado do que ondulado. E ele tem aquelas pontas bem pontiagudas, né? E as mechas, algumas vão estar um pouco mais finas, outras mais grossas, tá? Então essa base de baixo já fica toda completinha. Eu vou aproveitar agora e fazer todo o cabelo dele, para a gente já partir para a base da armadura. Então para fazer esse cabelo dele é o seguinte, cara, eu vou começar aqui do outro lado, vou fazer essas mechas de baixo primeiro, certo? No caso vão ser 3 mechas aqui embaixo, uma vai estar voltada para baixo e 2 para cima, e agora eu posso também finalizar essas mechas do cabelo aqui até o seguinte, ó, até chegar aquela partezinha da ponta ali dessa peninha da armadura dele, tá? Então veja só, à medida que eu vou subindo, eu vou trabalhando essa questão de que as mechas vão curvando umas para um lado, outras para o outro, e tendo aquela coisa também que é um pouco mais fina, outras mais grossas, tá? Aqui agora desse outro lado eu vou fazer o seguinte, ó, uma leve demarcação, como se fosse um arco pegando por cima da armadura dele, né? E esse arco aqui vai ajudar a gente a fazer o restante do cabelo. Olha só que essa demarcação vai ser muito importante. A partir do momento que eu demarco ela, eu vou colocar as outras franjas que vai aparecendo agora no cabelo. Franjas não, né? Mechas no caso, tá? Então essas outras mechinhas sempre ligando aqui uma na outra, né? E trabalhando essa ondulação. Uma ondulação vai voltando para cima, outra ondulação vai voltando para baixo, tá? Então você vê que ele é muito variado nessa questão aqui. E aí eu posso finalizar essa base do cabelo colocando mais 2 outras mechinhas ali no final depois da base da armadura. Assim a gente fica com o cabelo todo pronto. Bom, como eu falei para vocês, a parte mais difícil já passou. Agora vamos para parte que menos difícil, mas mesmo assim ainda não vai ser tão simples, né? Mas vamos lá, seguinte, vamos começar pela mão dele, porque vai se tornar mais fácil se a gente desenhar essa mão primeiro.
Então vou fazer 4 bolinhas aqui que vai representar aquelas bases onde vai o dedo, né? Que essa parte aqui é tudo armadura, tá? E vou fechar a base da armadura aqui na parte de trás da mão, tá? Nas costas da mão, beleza? E essa armadura tem 2 detalhezinhos quadrados nos cantos. Veja, na primeira e na última bolinha eu vou colocar 2 detalhezinhos também. A partir disso, eu posso fechar essa base da mão aqui completa agora. Então eu vou fazer uma curvinha embaixo e vou colocar todos os detalhes dos dedos. Esses detalhes dos dedos não são difíceis, né? É só a gente seguir o quadradinho que a gente já tinha desenhado, tá? E colocando ele arredondado na ponta, né? Vai deixando um pouco arredondado, porque afinal são os dedos mesmo completos, tá? E aí eu vou fazer os 4 nessa base de cima. Vou finalizar o último dedo aqui, o mindinho, que esse cantinho que eu encosto lá no final é o dedo mindinho curvado, né? E também vamos desenhar o dedo polegar por cima, assim a gente já vai ter o punho completo. Veja só que não é difícil fazer isso, né? Com a parte de armadura tudo demarcado, a gente consegue fazer de uma forma muito mais fácil. Essa armadura da mão também tem alguns outros detalhes, então vou colocar alguns tracinhos para simbolizar esses detalhes, inclusive nos dedos também, tá? E aí já vamos deixar tudo completo. Agora eu posso finalizar nessa base do braço a parte da armadura. Essa armadura é o seguinte, pela parte do pulso dele ele vai seguindo reto, mas depois que passa do pulso dele, um pouquinho depois, a gente vai fazer uma grande curva que vai simbolizar a parte restante da armadura, né? A base restante dela, certo? E aí olha só, a gente faz uma curva longa para cima e uma curva longa para baixo. E lá no final nós vamos fazer como se fosse uma parte final da armadura imitando uma letra M, tá? Colando essas 2 partes arredondadas que a gente fez. E veja só que ficou realmente parecendo uma letra M, né, velho? Eu vou dar um leve ajuste também nela, porque eu achei que a base de baixo ficou um pouquinho fina. Então eu só deixo um pouquinho mais gordinho nessa parte de baixo. E um pouco na parte de cima também já fica legal. Agora aqui dentro eu vou colocar alguns últimos detalhes, né? Só detalhes simples mesmo, como vocês podem ver, né? Vai parecer também uma letra M na parte de cima. E 2 tracinhos no centro, só para finalizar essa base da armadura. Em seguida podemos partir para o braço dele, colocando o detalhe do cotovelo aqui primeiro, né? E agora eu posso definir a parte de musculatura do ceia, nessa basezinha de cima, tá? Para fazer a musculatura dele eu vou trabalhar aqui nessa base do braço, seguindo o manequim. Lembra que o manequim ele vai ajudar a gente a trabalhar essas questões, né? Então olha só. A partir do momento que eu tenho a curvatura feita, né, o detalhe feito, eu vou só trabalhar a musculatura definindo ela, tá? Inclusive também o ombro, certo? Mas eu não vou fazer muito porque aqui agora nós vamos ter a armadura dele que vai passar por cima do ombro, né? Ela está sendo vista um pouco de baixo pelo ângulo que a gente está olhando no desenho, então eu vou fazer uma grande curva, né? Que vai parecer um S, que ela curva para baixo no início e curva para cima no final, tá? E aí eu posso fechar essa base da armadura emendando ela aqui, seguindo um traço pela parte do ombro dele. A partir disso, nessa base do pescoço, que a gente desenhou primeiro, de armadura também, eu vou fazer um traço ligando até a parte da mão e depois eu fecho a armadura, né? Aqui a gente já tem uma base certa, então é só seguir retinho até o finalzinho da armadura que a gente desenhou. Por ali tá massa, né? Vamos finalizar agora essa parte do pescoço dele, colocando o detalhe aqui fechando essa base da armadura do pescoço e também uma basezinha embaixo, né, que vai ficar pontiaguda, meio triangular certinho, tá? Olha só, como vocês podem ver, eu tô fechando toda a parte da armadura, parte por parte, seguindo todo o desenho da parte que fica mais fácil de fazer, tá? Eu não tô começando pelas partes mais difíceis, a não ser a parte da cabeça, né, que é a parte que era pra gente já iniciar por ela mesmo. Mas na armadura eu estou começando pelo lado mais fácil e depois eu passo para o lado mais difícil, né? No caso não mais difícil, mas o desenho fica mais simples de fazer desse jeito. Então veja que eu já concluí o outro lado da armadura e ele ficou bem menor por causa do ângulo que a gente está vendo também. Ele é meio triangular e todo arredondado. Tem alguns detalhes por dentro também dessa base da armadura que eu já vou completar nessas 3 partes que a gente já desenhou. São alguns tracinhos, né? Uma partezinha redondinha ali no centro também e a gente pode deixar tudo completo. Agora aqui nessa parte de baixo eu vou fazer o final da armadura do peitoral, né? Então para fazer essa parte final da armadura é o seguinte, ele primeiro cobre um pouco dessa parte do peitoral todo e um pouco do abdômen, esse triângulo aqui embaixo que vai ficar um pouco arredondado. E tem as laterais também, né? Que vai cobrir todo o peitoral na parte do personagem, tá? Então eu vou fazer essas laterais juntamente com a parte final ali na base da mão, que vai fechar a parte da armadura que fica fora do braço, né?
E aí a gente já deixa tudo completo nessa parte do corpo dele. Eu vou fazer um leve traço aqui agora para demarcar somente a parte do corpo. E lembrando que ele tem uma faixa vermelha no braço dele, né? Ele sempre anda com essa faixa vermelha, eu nunca entendi, mas é tipo um acessório do Seiya, beleza? Então vamos desenhar essa faixinha vermelha, lembrando que ela tem alguns rasgos, né? Então ela não é uma faixinha certinha, então vou fazer ele todo onduladinho, todo tremido, para aparecer os rasgos dela. E aí eu faço alguns detalhes por dentro. Agora podemos finalizar essa base do corpo dele. E aqui é o seguinte, cara, ó. Aqui eu percebi que a cintura eu desenhei alta, então a gente vai ter que dar uma leve modificada nessa parte da cintura. Eu vou só descer um pouco mais esse traço da cintura dele, tá? Para a gente poder começar a fazer os outros detalhes, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar os traços e aí eu faço o tracinho descendo a cintura. Assim eu posso descer a base do corpo e do abdômen também, né? E agora aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse um cinto completo aqui, ele um pouquinho pontiagudo na base de baixo, porque esse cinto aqui ele tem vários detalhes por ele, tá? E a gente vai trabalhar isso agora. Vamos começar com um detalhe central, certo? Essa parte central vai ser uma forma geométrica, onde vai ser quadradinho em cima, vai parecer mais ou menos um diamante, né? O formato dele fica muito similar, beleza? Então olha só, eu vou fazer outro formato do mesmo por dentro e a partir dele eu vou fazer um círculo bem no centro. Assim a gente tem essa forma geométrica completa. Aqui é uma base da armadura certinho. Aqui no canto eu vou fazer a parte final dessa armadura, né? Nessa parte central aqui do cinto dele. Então é como se fossem umas espadas, né? Digamos assim, imita uma espada. É óbvio que não é uma espada, né? Mas o formato lembra isso, então a gente pode usar isso como exemplo. E aí eu vou fazendo de um lado e do outro. Lembrando que ele está em um ângulo de lateral, então uma vai ficar um pouquinho menor e mais fina, tá? Justamente pelo ângulo que a gente está enxergando o desenho, certo? Então assim vocês já conseguem ver certinho como eu estou querendo fazer o desenho, né? Vou fazer 3 tracinhos agora aqui voltados para baixo e vou fechar esses 3 tracinhos. Assim a gente fecha essa base da armadura, né, central, colocando os 2 tracinhos na partezinha que lembra as espadas também. Agora aqui também temos a armadura no lado, né, nas laterais. Então para fazer a lateral, primeiro, aqui no cinto ainda, eu vou fazer uns tracinhos, tá? Simulando um corte por essas partes da armadura. E agora eu vou fazer a base final nas laterais, né? Essa base final nas laterais a gente vai fazer uma forma geométrica também parecida com um diamante, só que um pouquinho mais quadrado. E aí eu vou trabalhando todos esses aspectos, deixando um formato meio que 3D nela, só com essas formas geométricas, tá? Porque essa parte da armadura aqui dele é bem quadrada. O restante da armadura dele lá é um pouco mais arredondado, né? Só que nessa parte do cinto a gente vê muita base quadrada, tá? Então eu vou fazer essas partezinhas aqui nessa lateral e acompanhando o vídeo eu tenho certeza que você consegue ver. É sempre formatos geométricos, algumas partezinhas no canto embaixo vai ficar arredondado, mas o restante é só linhas retas. Do outro lado vamos fazer isso também, só que vai ser de uma forma um pouco mais discreta porque a gente não consegue enxergar tanto. Então essa basezinha parecida a um cristal, a gente finaliza deixando ela um pouquinho mais fina e vamos colocar os outros detalhes de formas geométricas nos lados aqui nos cantos, né, que não vai ser tanto como o primeiro lado que a gente desenhou. Então aqui vai ficar um pouquinho mais disfarçado, digamos assim, né, justamente por causa do ângulo dele. Aqui agora vamos finalizar as calças dele, né, vamos desenhar essa parte da calça dele aqui. E para fazer isso nós temos que desenhar a base completa da cintura. Então lembrando, né, como eu desci a cintura dele, eu tenho que descer essa partezinha também final, tá? Até a parte das coxas também vai ficar um pouco mais baixo. E aí, como eu já tenho um manequim planejado, eu só vou adicionar os detalhes como se fosse base de roupa mesmo, colocando alguns traços para simbolizar curvaturas que a roupa vai causando, tá? Só que claro, né, essa calça dele, essa roupa dele é bem colada, então vai ter apenas alguns traços e não tantos de curvaturas, somente alguns detalhes. Agora eu posso finalizar essa base da mão aqui, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, o tracinho do ombro ali no canto, né? Vou descer um pouquinho mais o tracinho que eu tinha demarcado do ombro e vou finalizar esse braço dele aqui, tá? O braço dele também vai descer um pouco, justamente por a gente ter descido um pouco da cintura, vamos descer um pouco mais o traço do braço que a gente tinha marcado. Então vou fazer a primeira curva do braço chegando até o pulso e o primeiro dedo, o polegar aqui dele curvado, juntamente com detalhe de unha, né? Depois eu vou desenhar os dedos. Para fazer os dedos é o seguinte, parece difícil, mas é assim, ó. A gente faz a primeira curva, tá? Se você fizer a primeira curva, você faz mais 3 imitando ela, até chegar ao dedo mindinho.
Quando você chega no dedo mindinho, você fecha e desenha as bolinhas na parte do punho, embaixo, tá? E aí você vai ter a parte do punho completo, né? A mão completa fechada. Tendo esse detalhe da mão completa fechada, é só fazer a base da armadura por dentro dele, que vai fazer um cortezinho pelos dedos, e também a parte da palma da mão ali no canto, né? Logo depois do polegar dele. Aí a gente coloca mais alguns outros detalhes de curva por dentro e, claro, também alguns detalhes da armadura dele vista por esse ângulo, né? Que agora a gente está vendo a parte de baixo do braço, o ângulo, né? Que a gente está vendo é a parte de baixo do braço, tá? Então olha só como vai ficando legal essa base da armadura dele aqui toda completinha. Bom, agora só mais alguns detalhes finais, porque o nosso desenho tá muito bonito, tá super massa. Então vou colocar aqui na base do peitoral dele mais alguns detalhes, tá? Uma curvinha, né? E 2 detalhezinhos de um lado e do outro. Vou colocar um detalhe do pescoço dele também que eu não tinha feito ainda, vi agora, né? Que eu tava fazendo essa base do vídeo. E beleza, cara, nosso desenho tá pronto, agora vamos para a line art, né? Para fazer a line art, primeiro eu vou apagar um pouco o esboço com a limpa-tipos para deixar ele bem clarinho. E aqui eu vou usar a canetinha. No caso da canetinha eu estou usando a ponta 03 e vai ser ela que vai servir para todo o desenho, tá? Se eu modificar vai ser pouco com a caneta 05 depois, né? Só para fazer um pouco mais diferenciado esses traços. Mas aqui agora é o seguinte, é só fazer o contorno de tudo que a gente fez, eu não vou modificar nada, né? A única coisa aqui que eu dou de dica para vocês é que vá variando um pouco os traços na line art. Deixa uns traços mais finos, outros mais grossos. Principalmente em curvas, você deixa um pouco mais grosso, tá? Que aí vai dar uma impressão melhor no traço da line art. E claro, vamos aguardar agora a parte de coloração que vai estar no comentário fixado aí para vocês. E não esquece de se inscrever no meu curso online, né? Que eu tenho certeza que você vai curtir demais as aulas que eu tenho lá para você no meu curso online, tá? E aguardo você no próximo vídeo.